Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos cumprimentando também os nossos irmãozinhos desencarnados, que muitas vezes o auditório está vazio ou com poucas pessoas, mas também temos aqueles irmãos que acompanham conosco esse momento de aprendizado. Então nós vamos saudando também esses irmãos, saudamos também todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. Então é nessa alegria que na noite de hoje nós estamos recebendo a querida amiga, companheira, a Maria Antônia Paduan. Assim nós vamos envolvendo a nossa irmã com as energias salutares de amor e de fraternidade. Então vamos cantando, né, Gustavo? Como todas as sextas-feiras, nessa alegria renovada, cantando o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praz a Deus nessa doutrina, e nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça.
Então, como já anunciamos, né, na noite de hoje, a nossa querida Maria Antônia Paduan traz como tema de sua palestra o poder das palavras. Boa palestra, amiga. Gente, que alegria, coisa demais, começa segurando um pouco mais, então, essa casa, poder voltar agora, é muito gostoso. A falta de habilidade. Obrigada, já agora, vamos lá. Então, eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui, porque essa casa mora no meu coração. As pessoas, os amigos aqui, a gente tem muito amigo, né? Então, hoje nós vamos falar um tema que ele é fruto de um trabalho que a Glória e eu, a gente já vem desenvolvendo há um certo tempo na Rádio Estação da Luz, e que nós fazemos o estudo do Evangelho no Evangelho do Lar, né? E nesse estudo nós estudamos o livro Vinha de Luz, e no capítulo 179 desse livro tem um tema que nós acabamos acordando, a Glória e eu, que deveríamos estar falando sobre esse tema. Então eu vou falar um pouco mais rapidamente sobre os aspectos teóricos do poder da palavra, para depois então nós entrarmos na proposta realmente que Emmanuel nos traz. Então esse tema que nós vamos abordar hoje, falando sobre a palavra, ele está baseado na epístola de Tiago, a primeira epístola de Tiago, em que Tiago ele dedica um capítulo, que é o capítulo 3º. A gente se fala muito pouco a respeito das coisas escritas por ele, né? Mas Tiago, ele se preocupa justamente em escrever esses versículos, são 12 a 13 versículos que ele escreve, e o tema que ele aborda é o tropeço na palavra. Isso me chamou a atenção. Daí eu fui entender porque Emmanuel teria dedicado, né, num dos capítulos dele, falando sobre a palavra. Por quê? Porque a palavra é algo que nós expressamos, nós nos comunicamos o tempo todo por meio das palavras, né? Porque nós somos rapidinhos, tudo que pensamos, tudo que passa por nós em termos de pensamento, de sentimento, nós expressamos por meio da palavra. E nós vamos entender daí por que será que Emmanuel deu tanta importância para tratar justamente desse tema sobre a palavra. Primeiro, que a palavra é ponte. Sempre que nós falamos em palavra, nós pensamos, por que ela é ponte? Ela é ponte entre dois interlocutores. E ela é ponte, quando nós falamos interlocutores, nós pensamos só nas pessoas. Nós estamos na casa espírita e não podemos esquecer que dois interlocutores não significa dois encarnados apenas. Mas nós temos os desencarnados e os encarnados, que se comunicam para os espíritos. A palavra deles é expressa, principalmente os espíritos mais simples, que ainda não desenvolveram seus conhecimentos, não se espiritualizaram. Eles pensam que estão falando como nós encarnados, e eles conversam conosco como se estivessem conversando com encarnados, como eles estando encarnados. Então esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós encarnados nos comunicamos o tempo todo, e nós sempre usamos muito mais a palavra do que qualquer outro meio de comunicação. Além disso, nós comunicamos com o meio ambiente, comunicamos com tudo que nos cerca. Então a palavra, ela é ponte. Além dela ser ponte, ela é energia em movimento. E nós vamos ver daqui a pouco por que ela é energia em movimento. E a gente não para pensar, mas a palavra é criação constante da nossa mente, né? Nós criamos o tempo todo, porque nós estamos sempre pensando, e os nossos pensamentos,
Nem tudo nós expressamos, mas quando eles são importantes, nós acabamos expressando, na grande maioria, através das palavras. Tanto é que quem tem dificuldade de comunicação, porque tem dificuldade de audição, dificuldade na fala, tem grandes problemas para a convivência na sociedade, porque tem essa barreira na comunicação. Mas importa para nós aqui que estamos estudando a doutrina, porque a palavra é tão importante dentro da doutrina espírita, né? E aí nós vamos encontrar justamente essa explicação, que a palavra é um som em movimento. Por que ela é um som em movimento? Porque quando nós falamos, nós colocamos a nossa voz, ela sai. E a voz é o som em movimento. Então, não é por acaso que nós temos aquela figura com os sinais de vibrações que se expandem no ambiente. E quando nós falamos, nós achamos que a palavra saiu e acabou. E não é verdade isso. A palavra, ela é emanada de nós e ela permanece no ambiente. Ela permanece por um tempo que muitas vezes nós não imaginamos. E ao permanecer no ambiente onde ela é expressa, ela provoca alterações justamente por causa dessas ondas, desse movimento vibratório que produz no ar que nos cerca. Então, ela é uma vibração que se espalha pelo ambiente e não se perde imediatamente. É isso que é interessante. Porque quando nós falamos, nós achamos, falei, acabou, passou. Mas não é verdade. Nós vamos entender aos poucos como que é importante a gente prestar atenção nas nossas palavras. E ela interage com tudo ao nosso redor, com as paredes, com tudo que é material e inclusive com as plantas, com os animais. Nós vamos ver a importância que tem a palavra junto dos animais, né? E eles vão mostrar para a gente qual é o aspecto super importante, que nós vamos falar justamente isso no uso da palavra. Então, por que será que a palavra vai produzir efeitos? Porque ela não apenas atinge o ouvido de quem ouve. Quem ouve, ouve através do ouvido. Porém, ela alcança outros campos do nosso ser. Ela alcança o campo físico, porque vai atingir nosso ouvido. Só que se nós observarmos, quando uma pessoa não enxerga, ou mesmo ela não ouve, ela pode não ver uma pessoa no ambiente, mas ela sente. Uma pessoa que não fala e que não ouve, a gente sempre acha que ela precisa olhar para ela sentir a presença de alguém. E não necessariamente. Às vezes, uma pessoa que não fala, que não ouve, sente a presença de alguém no ambiente só pela fala desse alguém, e ela pode estar de costas, por causa desse efeito que o som da palavra produz no ambiente. E atinge também um aspecto psíquico, emocional e espiritual. Espiritual nem se fale, né? Nós já começamos falando da atuação dos espíritos. E por causa da forma com que nós falamos, nós atraímos os espíritos para perto de nós, ou nós repelimos os espíritos. E nós vamos ver daqui a pouquinho como isso acontece. E aí, o que acontece com o nosso cérebro? Ali tem uma figurinha que está bem clara, não dá muito para enxergar, mas o cérebro humano, ele reage imediatamente à presença do som. E nosso cérebro, ele tem localizações diferentes para efeitos diferentes. Então, quando o som nós recebemos o estímulo de fora do som, certas regiões do nosso cérebro, elas reagem, ou seja, ela produz efeito, que é, no caso, se a palavra é agressiva, vai atingir nosso cérebro nas regiões relacionadas ao medo.
Por isso que quando alguém grita com a gente, vejamos a criança, quando alguém grita com uma criança, ela se cala, ela se enrijece, porque há uma resposta física no corpo da criança, mas que demandou da presença, da atuação do cérebro, que diante do estímulo atingiu a área do medo, a criança se assusta, fica amedrontada e ela se enrijece. E aí, naturalmente, o que nós fazemos? A gente tende a se defender, né? E saber que isso acontece é muito importante, porque muitas vezes dentro da nossa casa, nós entramos em atrito com as pessoas com as quais nós convivemos, sem perceber que foi o tom da nossa voz. Às vezes não foi nem o conteúdo, mas o tom com que nós falamos, o volume da voz nossa, a descarga emocional que nós carregamos naquilo que falamos. Às vezes nem falamos palavra de grande importância, mas nós vamos ver daqui a pouco que algumas características da palavra podem nos levar a ter essa reação de medo e defesa. Mas em contrapartida, quando alguém fala conosco de maneira afetuosa, carinhosa, doce, com ternura, a tendência da gente é se abrir, é se sentir relaxado, é se sentir acolhida, né? E aí a nossa sensação é de segurança e bem-estar. E é por isso que daí os autores que falam da importância da palavra dizem o seguinte, principalmente no meio espírita, que a palavra ela pode levantar um espírito abatido ou ela pode abalar uma alma sensível, não só de imediato, pode ser de imediato, mas às vezes a pessoa fica afetada uma vida inteira, uma encarnação inteira, às vezes até em outras vidas, porque depende do sentimento, da descarga emocional que aquela palavra foi dita e o sentido que ela teve para quem recebeu a palavra é efeito desastroso. E tudo começa com a resposta no cérebro e a gente acha que não, a gente nem para pensar nisso, né? E então, o que nós vamos perceber? Que quando nós falamos de palavra, nós não estamos falando só do conteúdo da palavra. Nós estamos falando do tom da voz. Uma pessoa pode ter o tom doce ou pode ser ríspida. Tem pessoas, eu costumo dizer que depende da educação que nós tivemos, da nossa origem cultural. Nós sabemos que de determinados tipos de origens, né? Os alemães são mais fechados, os italianos, além de falar com as mãos, são mais desbocados, falam alto, né? Alguns traços, os espanhóis, eu vou falar porque eu também sou descendente de espanhol e de italiano, quer dizer, a gente ouve muito a braveza, a rigidez, então a gente traduz isso no nosso tom de voz. Mas também é importante a intenção, que é o tema básico do capítulo de Emmanuel sobre a palavra. A intenção com que nós utilizamos as palavras, se de forma amorosa ou violenta, com raiva, com vontade realmente de destruir o outro, vai depender do que realmente passa por dentro da nossa cabeça. Aí nós vamos usar conteúdos muito mais agressivos, destrutivos do que edificantes. Então a palavra pode ser edificante, mas pode ser destrutiva. E aí, veja só, além de ter essas características, nós carregamos sobretudo o nosso sentimento. Nós não só falamos, mas nós também despejamos o sentimento que nós estamos tendo em determinadas situações. Por isso que o estado emocional de quem fala pesa muito na emissão da palavra. Porque se uma pessoa não está bem, não está satisfeita, naturalmente, por mais educada, por mais polida que ela seja, ela não consegue um controle tão refinado que ela administre com satisfação, de forma satisfatória
aquilo que ela está dizendo. Ela vai deixar passar, vai fluir o estado emocional da pessoa naquilo que ela fala. Então, uma mesma frase, ela pode consolar, como diz Emmanuel, ela pode ser dita com empatia, ou seja, aquele acolhimento, o consolo, que é aquele que entende o sofrimento do outro, é capaz de traduzir para o outro o que ele está sentindo e demonstrar esse acolhimento. Isso é o consolo. Mas também pode ser dito com empatia. Às vezes, depois nós vamos falar um pouquinho mais disso, às vezes nem é a palavra que vai demonstrar a empatia, mas é a nossa atitude. Só que, na maioria das vezes, nós estamos falando. Quem faz atendimento fraterno, por que será que quem faz atendimento fraterno precisa fazer curso de atendimento fraterno? Precisa fazer treinamento, porque não basta sentar na frente de alguém que está sofrido e conversar com esse alguém, porque a conversa num atendimento fraterno, ela não é uma conversa popular, não é uma conversa qualquer, mas é uma conversa de escuta, é uma conversa que se faz pequena pergunta e deixa o cliente, o atendido expressar o que de fato ele sente. Então isso tem muito a ver com a postura de empatia, quando nós somos capazes de sentir o que o outro está sentindo, sem com isso deixar que a emoção do outro tome conta de nós, naturalmente. Mas a empatia significa entender o que o outro está vivendo, está sentindo, ouvir o que ele tem para dizer e reafirmar o seu sofrimento, porque quando nós reafirmamos o entendimento do seu sofrimento, nós estamos sendo empáticos. Reafirmar não significa que nós estamos falando muito bem, você tem que sofrer, não é nesse sentido, mas reafirmar é dizer, eu entendo que você está vivenciando, sei que está sendo muito difícil, é muito doloroso mesmo, mas estou aqui para te ouvir, para te ajudar. E aí junto vai a voz do acolhimento. Então, outra coisa, pode ferir, o oposto, né? Nós podemos ferir, ela pode ser dita com dureza, ironia, né? E aqui eu trouxe só esse slidezinho para falar um pouquinho do impacto das palavras dos animais, não pelas palavras em si, mas olha como que é importante, não é tanto conteúdo que vale na emissão das palavras, mas é todo o conjunto, o contexto. Então, os animais, eles são extremamente sensíveis, né? E as frequências sonoras, tanto é que nós sabemos, por exemplo, um animal, um cachorro, sabe se está vindo um temporal ou não, muito mais do que nós. Ele percebe quando ele vai chover, o tempo está levantando, às vezes nós não estamos vendo. Então hoje uma amiga estava contando isso, ela falou assim, olha, antes de vir para o atendimento, a gente foi na capelania hoje, ela comentando, a minha cachorrinha, eu sabia que ia acontecer alguma coisa com o tempo hoje, porque desde manhãzinha a cachorrinha está roçando a minha perna como que se ela tivesse com medo. Ela falou, minha cachorrinha, toda vez que tem mudança do tempo, ela nos avisa. Por quê? Porque ela percebe todo o movimento sonoro da natureza que nós não percebemos. A gente não diz que tem determinados decibéis que o cachorro não suporta e ele reage. Então esse aspecto é muito importante, porque eles reagem muito a qualquer efeito sonoro mesmo, né? O que é importante é que eles não compreendem o significado das palavras. Essa frase é extremamente importante. O animal, ele não está preocupado que se eu disse que eu amo, que eu não amo. Ele não está preocupado, ele não entende isso. Então, nós temos muito hábito no relacionamento com os nossos animais de fazer declarações de amor. Eles vão se adaptando, eles vão se acostumando, mas não é o eu te amo, eu amo você, é que faz com que o animal sinta, mas é todo o conjunto, é que quando nós falamos,
Nós emitimos a palavra amor e de tanto repetir ele vai se adaptando, vai se acostumando, porque é reflexo, né? Comportamento condicionado. Mas realmente ele é o tom com que nós falamos, é o movimento que nós fazemos junto do animal que faz com que ele perceba que nossa atitude é de amorosidade. Porque não adianta eu dizer para ele, eu te amo, eu amo você, e daqui a pouco eu chuto o animal. Isso ele vai entender muito bem. Então, o que o animal nos ensina? Que antes do conteúdo das palavras, o mais importante é a vibração das palavras. Então, é por isso que nós temos que saber disso, porque é exatamente a forma como nós expressamos nossas palavras é que vão determinar a verdadeira comunicação que nós desejamos estabelecer, né? E assim vamos andando rapidinho. Então, a palavra, ela pode ser uma força construtiva ou destrutiva. Jesus, ele disse assim: a boca fala do que está cheio o coração. Veja como a palavra não é algo solto, não é algo que nós utilizamos a palavra o tempo todinho, porque nós não paramos, não silenciamos para prestar atenção no fluxo dos nossos pensamentos. Então, o pensamento está fluindo e nós estamos falando, principalmente quem tem o hábito de ser muito tagarela demais, né? Então, Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. E é verdade isso. Por que ele exalta isso? Porque nós, quer queira, quer não, nós expressamos o que passa dentro dos nossos sentimentos. Quando Jesus fala que está dentro do nosso coração, ele está lembrando das características que nós temos enquanto espíritos encarnados. Enquanto nossa alma aqui, como que é que nós somos? Vai depender muito de como somos para expressarmos o que de fato nós expressamos, porque nós podemos querer expressar de um jeito, mas às vezes nós somos de outro jeito, e aí nós não prestamos atenção e acabamos comunicando. Por isso que a gente costuma dizer que tem gente que fala assim, eu não sei me comunicar direito. Tem pessoas que já percebem que tem essas dificuldades. Então é preciso ter essa consciência do que mais do que o conteúdo da palavra é a forma como a gente expressa e o que está acontecendo dentro de nós. E daí Jesus, ele então enfatiza isso. Por quê? Porque a palavra vai revelar aquilo que nós somos dentro de nós. E eu trouxe essa frase porque eu acho ela bastante boa. A palavra pode ser remédio ou veneno. De fato, não é? Se nós realmente utilizarmos bem, ela pode ser um remédio para alguém. Ela é o socorro para alguém que está querendo se suicidar no momento certo. Mas ela pode empurrar uma pessoa para o suicídio se ela não for bem colocada. Se alguém aborda alguém que está desesperado, pensando em suicídio, chega lá, dentro de uma família, um pai grosseiro que começa a dar pontapé no filho, maltratar um filho, esse filho vai embora de casa, já estava pensando em suicídio e vai e pratica. Então é preciso tomar muito cuidado para que nossas palavras elas sejam sementes de luz e não espinhos invisíveis, como dizem os espíritos, né? E quando usada no bem, ela consola, já falamos, consola, orienta, ela educa, não é através da palavra que nós educamos? Porque o que nós estamos fazendo agora, né? Estamos aqui conversando sobre a palavra, mas a ideia é de que em alguns corações ela possa despertar sementinhas, porque de fato todos nós temos o dom, temos a semente do bem em nós. Só que muitas vezes nós precisamos dar uma mexida na terra, e às vezes pequenas palavras nos ajudam a fazer isso. E quando usada no mal, é lógico que ela vai produzir um efeito contrário, ela humilha, ela desencoraja. E aí, qual é a nossa responsabilidade com o uso das palavras? E essa frase é muito importante. Nós não somos responsáveis
apenas pelo que dizemos, mas pelo que provocamos no outro com as nossas palavras. Não é verdade? Quer dizer, muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que nós vamos falar, com a maneira como nós vamos falar, ótimo. Mas é muito importante nós prestarmos atenção qual é o efeito das nossas palavras quando nós os comunicamos com outras pessoas. Pelo efeito das nossas palavras, nós vamos descobrindo quais são nossas características para que possamos, então, nos melhorarmos, que é a proposta importante dentro da doutrina espírita, que é nós buscarmos a reforma íntima. Mas como nós vamos fazer reforma íntima se nós não olharmos para as nossas dificuldades? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? Nós não estamos falando de uma verdade extraterrena, não estamos falando de uma verdade excepcional, nós estamos falando da verdade que há em nós. Porque se nós olharmos a nossa verdade, o que é que somos de fato, como somos verdadeiramente, e nos propusermos a melhorar, nós vamos então fazer o que Jesus fala. Nós vamos nos libertar do quê? Dos entraves, das dificuldades de convivência, de aprender a amar, de se deixar amar. Tudo por quê? Porque de fato nós sempre provocamos efeito em alguém quando nós nos relacionamos. E essa outra frase é muito legal, né? Falar é um ato simples, super simples. Mas olha que importante, cuidar da palavra é um ato espiritual. Não é simplesmente uma atitude do dia a dia, mas é um compromisso espiritual que nós temos conosco mesmo, né? E com Deus naturalmente, porque Ele nos deu a oportunidade encarnatória para que aprendamos a viver, a nos relacionarmos, a aprender e a ensinar. Mas nós só podemos fazer isso se agirmos de maneira diferente. E é por conta disso que Emmanuel, nesse livrinho, depois quero ver se dá tempo de fazer a leitura da mensagem, ele diz que da mesma boca procede a bênção ou a maldição. Lá na lição 179. E é mesmo, nós podemos maldizer ou podemos abençoar alguém, depende da nossa intenção, né? Daquilo que de fato nós desejamos. E se sabemos que a palavra, ela vibra no ambiente, ela influencia, ela toca corações, ela educa as consciências, é preciso que perguntemos: o que eu vou dizer? Então, quando situações acontecem e nós temos o impulso de falar, antes de falar nós precisamos parar para pensar: será que o que eu vou dizer é verdadeiro? Segundo, será que o que eu vou dizer é necessário ser dito? Porque tem coisa que não precisa ser dito. E nós falamos, né? Somos teimosos, somos levados pelos impulsos de... a gente, em psicologia, existe um mecanismo chamado mecanismo de defesa, que são aqueles mecanismos que nós utilizamos muito mais para reter a atenção do outro do que para olhar nossos próprios defeitos. Resumidamente, o mecanismo de defesa é esse. E tem os mecanismos de defesa que nós usamos muito falamos impulsivamente. Sabe para quê? Para segurar a atenção do outro. Tem pessoas que são tão carentes que falam demais e o tempo todo, ou falam até muita asneira, não se preocupam com o que está falando. Isso é característica de alguém que precisa reter a atenção do outro para si mesmo. Isto se chama carência. E nós precisamos observar isso, porque só no autoconhecimento e na busca da reforma íntima é que nós vamos realmente ter essas percepções e vamos tomar mais cuidado com o uso da palavra. E outra pergunta importante: é útil o que eu vou falar? É fraterno? Porque se às vezes o que eu vou falar vai ferir os outros, é melhor me calar. Melhor não falar. Por isso que é preciso pensar muito
Daí a recomendação é ter cuidado consciente com o uso da palavra. A gente não fala muito em atitude consciente com o meio ambiente? Um dos cuidados que nós temos que ter com o meio ambiente também é saber falar. Porque nós acabamos de falar que impacta no meio ambiente. E impacta tanto que quando a gente trabalha em grupo, né, quem trabalha em empresa, trabalha em escritório, que trabalha em grandes grupos, nós observamos que quando alguém chega de mau humor, às vezes naquele dia o chefe não está bem de humor, o colega não está bem de humor, de repente assim, o ambiente vai ficando pesado e alguém que chegou mais tarde chega lá e fala: gente, o que está acontecendo aqui que está esquisito? Esse ambiente está tão pesado. É uma expressão que a gente usa muito. Quem frequenta o hospital, tem ambientes do hospital que parece que está pesado, que tem um fardo. E tem ambientes que, apesar da correria, do desespero, está tranquilo, está harmônico, embora esteja paciente passando mal, embora esteja um bebê passando mal, correndo risco de ir a óbito, mas está tudo harmonizado, tudo tranquilo. Por quê? Porque o ambiente, o clima daquele ambiente está agitado ou o ambiente está sereno. Então é muito importante que a gente faça uso da palavra, mas também do pensamento, que a gente daqui a pouquinho vai falar um pouco mais. Bom, nós estamos falando da palavra e o silêncio, onde que tem lugar. Muito mais do que a palavra, olha que importante que o silêncio é. O silêncio, quando bem compreendido, ele é palavra em estado de sabedoria. Eu achei uma frase tão inteligente essa, porque de fato é, né? Quando nós sabemos silenciar no momento certo, quando nós sabemos calar no momento certo, ele realmente é extraordinário. É a sabedoria de uma palavra que foi calada. E isso é muito importante, porque se a palavra ela é força destrutiva ou construtiva, muitas vezes ao utilizar o silêncio, ao nos calarmos, nós estamos colocando freio numa situação que pode, e freio amoroso, numa situação que pode se perder desnecessariamente porque falamos no momento errado. Então, é muito interessante nós prestarmos atenção no papel que o silêncio tem. E aí, Jesus fala assim, lá no Evangelho: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, ele propõe que nós, tenhamos o cuidado com o uso da palavra, ou seja, que só falemos o que é necessário, usemos palavras simples, falemos de maneira simples. Eu costumo dizer curta e grossa, porque curta e grossa parece grosseria, mas não significa grosseria. É a gente falar só o que é necessário, com poucas palavras, com simplicidade, sem muito rodeios, e falar a verdade, porque muitas vezes é melhor ficar em silêncio se a gente sabe que aquela verdade vai ferir. Não é esse o grande problema que nós enfrentamos com pacientes na oncologia? Pessoas que têm familiares que são diagnosticados com câncer enfrentam graves problemas com paciente que ainda não está preparado para ouvir dizer que está com câncer. E o médico nem mede, vai falando. Não, mas ele precisa saber a verdade. Sim, ele precisa saber a verdade. Mas que verdade é essa? De que forma vai ser dita essa verdade? Então é preciso que estejamos muito atentos, porque às vezes, em nome de uma teoria, nós ferimos demais uma pessoa, nós arrancamos de uma pessoa a dignidade, nós arrancamos de uma pessoa a esperança. Diante de situações assim, muitas vezes, é melhor não dizer o diagnóstico para o paciente, porque a esperança dele é se curar. E quem diz que ele não poderá se curar?
Quem diz que ele não pode buscar outras fontes que não seja só naquele ambiente, naquele hospital, para ele se tratar e se curar? Nós não somos donos da verdade. E essa questão é muito importante. É por isso que Jesus fala, né? Para que nós não usemos excessos, agressividade ou também vaidade. E já estamos terminando. Quando nós não temos algo que edifique a nossa fala, aquilo que nós vamos dizer, o silêncio se torna valioso, mais que valioso do que qualquer recurso maior. O melhor discurso, ele perde a sua objetividade se ele realmente for dito fora de hora. Então, muitas vezes o silêncio, ele é muito mais valoroso do que o melhor conteúdo de qualquer discurso. E aí os nossos políticos precisavam aprender isso, né? Porque daí falavam mais verdades e menos mentira. Bom, e eu vou pedir licença, dá tempo? Dá, né? Vou gastar menos do que 5 minutinhos para ler a mensagem, porque daí o Emmanuel traz uma série de recomendações super legais aqui. Ele fala: nunca te arrependerás. Do que nós nunca vamos nos arrepender? De haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. Então ele recomenda que nós aprendamos a ouvir mais e falar menos. Ser bons ouvintes e falar pouco. De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja ele. Gente, olha aqui o lugar da fofoca, né? Às vezes a gente ouve alguma coisa e a gente sai distribuindo aquela fofoca para todo mundo. A recomendação é bem essa: evitar qualquer comentário mal, né? Alusivo ao mal em qualquer circunstância. De calar a explosão de cólera. Muitas vezes nós ficamos completamente desvairados e realmente utilizamos a pior condição que alguém possa utilizar na palavra quando nós somos encolerizados. De preferir o silêncio nos instantes de irritação. De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. De não opinar em problemas que não te dizem respeito. Isso é muito importante. Nós somos espertíssimos, né, em ver acontecendo alguma coisa, a língua da gente fica comichando, fica doidinho para ir lá dar palpite, né? A gente precisa tomar mais cuidado. De esquivar-te a promessas que não poderás cumprir. Então, temos que ter cuidado com as nossas promessas. De medir muitas horas sem abrir os lábios, aqui eu achei ótimo. Ou seja, de ficar caladinho e fazer um exercício de se calar muito tempo, para que nós saibamos ficar mais silêncio do que falante. De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão, pela amargura. De fugir a reclamações de qualquer natureza. De estimular o bem sobre todos os prismas. Agora ele vai falar das coisas boas. De pronunciar palavras de perdão e bondade. Não é o que Jesus recomenda para todos nós? De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. Isso é um ato de caridade, né? Levar a esperança. De exaltar a confiança no céu. De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. De prestar informações que ajudem aos outros. De exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção das suas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Era isso que eu gostaria de deixar como recado, porque me valeu tanto estudar esse tema, porque nós somos mesmo muito descuidados.
né? Agradeço aqueles que estavam conosco até há pouco, agradeço a vocês a paciência de nos ouvir e que Deus nos abençoe a todos para que sejamos mais vigilantes. Muito obrigada.